Fala pessoal, bem, hoje a gente vai falar um pouquinho de algo que a gente é um pouco mais abstrato, né? Não é algo que a gente lide tanto no nosso dia a dia, né? Que é a parte de sistemas numéricos, né? Essa parte de conversão, porque sistema numérico os números a gente lida com eles sempre no nosso dia a dia, né? Mas essa parte de conversão de um sistema numérico para outro, como que funcionam os sistemas numéricos, a gente não vê muito no dia a dia, né? Eu lembro que lá acho que no primeiro vídeo que eu passei para vocês, aquele documentário, falou um pouco sobre o sistema numérico do Antigo Egito, né, que era uma coisa mais de gravura, essas coisas assim, mas a gente tem alguns, né, que a gente usa hoje em dia, um bem famoso que a gente usa na computação aí, que é o binomial, que são códigos representados apenas por dois algarismos, mas aí no conteúdo a gente vai ver. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vou botar aqui no modo apresentação, para a gente poder partir para o... Pronto, sistemas numéricos, né? É uma coisa que a gente não vê muito essa parte de conversão, nem outro tipo de sistema numérico. A gente está muito acostumado ao nosso sistema numérico decimal, né? Que é o do nosso uso dia a dia. Sistema decimal de numeração, né? O que a gente usa mais no nosso dia a dia, né? Quando escrevemos os números 257, 275, 527, 572, 725 ou 752, os algarismos são utilizados são sempre os mesmos, né? O 2, o 5 e o 7. Entretanto, os números escritos com esses mesmos algarismos têm valores distintos. O número 257, por exemplo, significa 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Isso a gente pode chamar de posicional, porque dependendo da posição que cada algarismo vai estar no número, que ele vai estar formando no número, ele vai ter um valor. Se ele estiver na casa das centenas, ele vai valer centena. Se ele estiver na casa da unidade, vai valer unidade, assim sucessivamente, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Acho que não vai ser muito preciso, mas a gente já deixa na caneta, né? O número 725 significa 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Ou seja, observe, aí a gente pode, por ele ser um sistema decimal e posicional, a gente consegue escrever esses números em forma de ou potências de 10, né? Ó, igual a gente tem aqui, ó, 257, ó, são 2 vezes o 100, mais 5 vezes o 10, mais 7 vezes o 1. Quando a gente transforma isso para potência de 10, ó, 2 vezes 10 ao quadrado, né? Porque 10 ao quadrado é 100, mais 5 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero dá 1, então vai dar 7. E esse mesmo procedimento eu consigo fazer com o 275, que é 2 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 5 vezes 1, ou 2 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Também consigo fazer com 527, 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 2 vezes 1, 7 vezes 1, que vai transformando para o decimal, né? Vai dar 5 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a zero. E assim a gente consegue fazer com 572, com 725 e com 752. Lembrando que a gente só está mudando a posição de cada algarismo com relação ao número, né? Nesse sistema de numeração, conhecido como sistema decimal, que é o que a gente usa, utilizamos 10, né, indivíduos, que justifica o nome, né, decimal. São 10 símbolos, né, que a gente chama de algarismos.
que são esses 10 aqui, ó. Ah, porque o 10 não. O 10 não, porque o 10 é a junção do 1 com o 0. Eu conto apenas algarismos individualmente, tá? No qual esses dez símbolos são chamados de algarismos, né? Note que dependendo da posição em que escrevemos um algarismo, ele pode representar um número de unidades, de dezena, de centena, de milhar, de dezena de milhar, de centena de milhar, de milhão e por aí vai, né? Dependendo de onde ele estiver na nossa ordem numérica, né? De encaixe, de formação de número, né? Assim sucessivamente. Portanto, o sistema decimal, ó, é um sistema posicional. Lembrando que quando a gente fala de posicional é porque quando a gente muda a posição dele num número igual 123, 321, são os mesmos algarismos. Porém, quando a gente é, troca, né, faz a troca entre eles, o 3 com 1, o 2 com 1, ele acaba se tornando outro algarismo, né? Porque quando o 3 está na centena, ele quer dizer que ele tem 3 centenas. Quando o 1 está na centena, ele quer dizer que ele tem uma centena, e assim sucessivamente, né? Pois, dependendo da posição em que o algarismo é escrito, ele representa um valor distinto, foi o que eu acabei de falar. Por exemplo, ó, 75.903. Ó, 7 vezes 10 elevado à quarta, porque ele é uma dezena de milhar. 5 vezes 10 elevado a 3, porque ele é uma milhar. Mais 9 vezes 10 ao quadrado, porque é uma centena. Mais 0 vezes 10 elevado a 1, porque é uma dezena. Mais 3 vezes 10 elevado a 0, porque é uma unidade. Nisso aí a gente pode representar assim, ó. Aqui a gente está fazendo a escala de expoentes, né? Qualquer número que esteja no sistema decimal, a gente consegue fazer essa escala de expoente, né? Como a gente vê aqui, ó. Tá? No sistema decimal de numeração, a base das potências é 10, por isso vai estar sempre vezes 10 ali no finalzinho, né? E utilizamos 10 símbolos que são os 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entretanto, ao substituir essa base 10 por qualquer outro número natural maior do que 1, obtemos um outro sistema de numeração. Se substituirmos a base 10 pelo número 7, por exemplo, devemos utilizar 7 símbolos, que aí seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Símbolos diferentes que usualmente são, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na base 2, um dos sistemas muito usados e conhecidos como sistema binário, ó, outro sistema bem importante para a gente, sistema binário. Combinação de computador, gente, geralmente é baseada nesse tipo de sistema, tá? O sistema binário. A combinação de conversão, quando a gente tecla alguma coisa aqui no teclado, sai em sistema binário e o processador, né, que faz essa codificação aí para transformar em letras ou no comando que a gente está fazendo aí no computador. Claro, assim, no caso de letras, números, essas coisas assim, tá? Os símbolos são usados, no caso, no sistema binário, a gente usa só o 0 e o 1, né? Na base 3, os símbolos usados são 0, 1 e 2, e assim sucessivamente. Veja uma curiosidade no sistema decimal de numeração, os números em ordem crescente são, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquela ordem natural que a gente conhece, né? 22, 23, 24, isso assim sucessivamente, isso na ordem crescente. Um sistema que a gente conhece também
a gente até usa com uma certa frequência, mas ele é um sistema mais antigo, é o sistema romano, tá? E esse a gente vai ver agora, ó, sistema romano de numeração. O sistema romano de numeração é um exemplo de sistema não posicional. Ó, não posicional. Por que não é posicional? Porque para determinados valores, em vez de eu ter o mesmo valor, só que em uma posição diferente, não, eu tenho uma representação diferente. É assim como era, se eu não me engano, no sistema egípcio que a gente viu lá no primeiro vídeo. Quando a gente queria falar de alguns valores maiores, a gente não repetia o valor menor até chegar no maior. A gente tinha um valor, né, um desenho distinto para esse valor, em alguns casos, tá, gente? No caso do sistema romano aqui, a gente sabe que a gente pode repetir o mesmo símbolo até 3 vezes. Então, dá para a gente saber aí como que vai ficar. Pois quando escrevemos x, ele representa 10. 10 unidades. Quando escrevemos 2x, ele representa 10 mais 10. Ou seja, independentemente da posição que é escrito x, ele representa o 10 no sistema romano de numeração. Isso quer dizer que ele não é posicional, né? Se fosse aqui no sistema decimal, se eu botasse o 1 aqui, o 1 na posição da unidade teria um valor, na posição da dezena teria outro valor, né? Note que ó, um tracinho igual a 1, dois tracinhos é igual a 1 mais 1, três tracinhos é igual a 1 mais 1, um tracinho e um V é igual a 5 menos 1, que é igual a 4, V é igual a 5. Então, no sistema romano, ele usa muitas operações básicas de soma e subtração para a gente sabendo se está à esquerda do número, a gente está subtraindo. E se está à direita, a gente está somando. Igual aqui, ó. Dois tracinhos, eu estou somando. Aqui, no caso, com tracinho, com valores distintos, ó, o menor está subtraindo do maior. Aqui agora eu vou mostrar alguns outros sistemas de numeração. Eu acho que eu trouxe até alguma coisa de fora. Vamos dar uma olhada. Outros sistemas de numeração. No sistema binário, né, base 2, os números em ordem crescente são 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10.000, 10.001, 10.010, 10.011. Por quê? Porque só usa sistema binário, só tem duas possibilidades, né? 0 ou 1. Então, eu tenho que fazer todas as combinações dos números que a gente faz de forma decimal, a gente faz as combinações de 0 e 1 para formar esses números decimais, tá? No sistema de base 3, é a mesma coisa. A ordem crescente é 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, sempre fazendo combinações entre as três possibilidades que a gente tem. Sistema de base 4, a mesma coisa, né? 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Combinando as quatro possibilidades que a gente está entre elas, né? Para a gente poder fazer a formação dos números em ordem crescente, como a gente vê aqui. Agora, deixa eu botar a câmera para baixo aqui, ó. Como transformar de uma base para outra? Aí a gente vai ver como é que faz, ó. Quando escrevemos o número 64, note que transformamos em base 3, ó. 64 é igual a 2 vezes 27, mais 9 mais 1, que é igual a 2 vezes 3 ao cubo, mais 1 vezes 3 ao quadrado, mais 0 vezes 3 elevado a 1, mais 1 vezes 3 elevado a 0. Portanto, podemos escrever 64 como 2101 na base 3.
Vocês viram como é que fica diferente? Ó, para transformar o sistema decimal para a base 3, o método prático é efetuar divisões sucessivas por 3. O número formado, né, pelos restos 2101, como mostra o esquema abaixo. Ó. Peguei o 64, dividi por 3, deu 21, sobrou 1. Peguei o 21, dividi por 3, deu 7, sobrou 0. Peguei o 7, dividi por 3, deu 2, sobrou 1. Peguei o 2, dividi por 3, ó, deu 0. Aí é que a gente tá. Na última divisão, se for menor, a gente vai zerar e vai jogar o resto para baixo. E aí eu vou pegar a ordem, ó, de baixo para cima, ó. De baixo para cima. 2000, né, 2101, que é 64 na base 3. Para voltar para a base 10, né, observe que ó, eu vou pegar cada elemento desse aqui, ó, e vou multiplicar por 3 elevado a quem ele é. Se ele é milhar por 3, né? Se ele é centena por 2, se ele é dezena por 1, se ele é unidade por 3 elevado a 0. No caso aqui, ó, 2101, 2 vezes 3 elevado ao cubo, mais 1 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 3 elevado a 1, mais 1 vezes 3 elevado a 0. Portanto, ó, e depois vou somar essas multiplicações. Né? Portanto, 2 vezes 27, mais 1 vezes 9, mais 0 vezes 3, mais 1 vezes 1, 64 mais 9 mais 0, mais 54 mais 9 mais 0 mais 1 é igual a 64. Aí aqui ó, eu trouxe conversão numérica decimal para binário. A conversão numérica de número decimal para binário é realizada através das divisões consecutivas com o número da base decimal por 2, até que não seja mais divisível ao final e o número binário é o resultado da última divisão ajuntado os restos dos decimais dos demais divisões de baixo para cima. Ó. No caso aqui, ó, deu 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu pego o resultado e pego todos os restos para cima. Ó. No caso, eu peguei esses dados aqui. Ó. Então, 34 na base binária é 100.010. Esse seria 34 na base binária. Lembrando, gente, que para fazer essa conversão, o que acontece? Eu vou sempre, se está na base decimal, eu vou sempre dividir pelo número de elementos que eu tenho na base que eu quero. Igual base binária, eu só tenho 0 e 1. Então, só tenho 2 elementos nessa base. Então, eu vou pegar o número que está na base decimal e dividir por 2. Se é na base 3, eu vou pegar o número decimal e dividir por 3. Se está na base 4, eu vou pegar o número decimal e dividir por 4. Eu sempre vou dividir pelo número de elementos que tem da base que eu quero ir, tá? Aí a gente tem aqui alguns outros exemplos, ó, base octogonal ou octal. A conversão numérica decimal para octal é quase idêntica ao anterior. A diferença é que agora dividimos por 8. Foi o que eu falei, você vai dividir pelo número de elementos, né, que tem na base que você quer ir. Ó. Converter o número 2.834 da base decimal para a base octal. Ó. 2.834 dividido por 8 dá 354, resta 2. 354 dividido por 8 dá 44, resta 2. 44 dividido por 8 dá 5 e resta 4. Aí eu vou pegar do resultado que deu minha última divisão, né? E vou pegar os demais restos. No caso aqui, eu peguei esses elementos aqui. No caso aí,
2034 na base 8 é 5.422. Aí tem a base hexadecimal, que é com 16. São exemplos, tá, gente? Não que a gente vá usar isso aí, mas são exemplos que a gente pode trabalhar com números na base que a gente quiser. Basta a gente conseguir converter essa relação de decimal para número que na base que a gente quer. A conversão de número decimal para a base hexadecimal é a mesma coisa da anterior, né? Só que agora você divide por 16, mas tem um pequeno detalhe. Ao final, não podemos utilizar os números 10, 11, 12, 13, 14 e 15. No seu lugar desse número, utilizamos A, B, C, D e F. Então, aí a gente vai... como a gente não pode usar os números que tem duas casas, né? Do 10 para cima, nesse caso aqui do hexadecimal, a gente vai enumerar 10, A, 11, B, 13, C, e assim sucessivamente. A gente vai trocar esses números com dois elementos, né, por letras, que aí a gente ficaria, ó, 2.834 na base hexadecimal, dividido por 16, dá 144, resta 2. 177 na base 16, né? Dá 11 e resta 1. O 11 eu não posso usar. Então, ó, 10, 11, A, B. Então, no lugar do 11, eu vou usar o B. E aí, eu vou ficar com B12. Não é a vitamina B12, tá, gente? E aqui embaixo, ó, se vocês repararam, sempre vai estar indicando a base que foi convertido a que esse número pertence, tá? E a conversão de binário para decimal? A gente aprendeu a fazer de decimal para binário. E agora vamos fazer a volta, né? Agora vamos fazer a conversão. Vamos ver, né, na conversão de números para a base decimal, mas vamos ver que após aprender uma forma, as outras são bem parecidas. Também a conversão de binário para números decimais é realizada através de uma somatória dos algarismos binários da direita para a esquerda, onde cada termo da somatória é multiplicado por 2, elevado ao número sequencial iniciado por 0. Então, ó, primeiro invertemos o número para fazermos a somatória da direita para a esquerda. Então, se eu tenho esse número aqui, primeiro eu vou inverter ele, né? Vou inverter. Eu posso fazer, tem dois jeitos. Ou eu posso inverter, como a gente está falando aqui, ou eu posso fazer natural. Só que a gente tem que lembrar que se eu inverter, vai ser só eu colocar o 2 com expoente crescente. Então, eu invertendo, eu posso botar o primeiro vezes 2 elevado a 0, o segundo 2 elevado a 1, o terceiro 2 elevado a 3, como está aqui. Se eu não inverter, eu tenho que fazer esse mesmo processo, porém, com o expoente em decrescente. Ele vai começar do maior e terminar do menor. Lembrando que sempre o último elemento daqui, no caso aqui, ó, que eu peguei sem inverter, ele tem que ser elevado a 2 elevado a 0. Então, a gente pode fazer desses dois modos. Inverte e multiplica todo mundo por 2 elevado com expoente crescente. Se eu não inverter, eu vou multiplicar todos os elementos por 2 elevado a expoente decrescente. Aí, lembrando sempre que o último elemento tem que ser 2 elevado a 0. Então, aqui eu vou mostrar, ó, o decrescente, né? O invertendo. Inverti, né? Peguei esse número aqui, inverti, transformou nesse aqui, ó. Agora vamos somar cada número multiplicado por 2 elevado a um número sequencial iniciado com 0. 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1
mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 5. Como eu falei, ó, o expoente do 0, do 2, né, ele está sendo crescente. A gente está usando 2 aqui porque a gente está falando do sistema binário. Podemos eliminar os termos multiplicados por 0. A gente elimina esse termo, a gente elimina esse termo, elimina esse termo, elimina esse termo. Ficamos com 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 e 1 vezes 2 elevado a 2. No caso aí, eu fazendo os cálculos, 2 mais 32, o resultado da conversão é 34. Então, este número aqui, ó, ele é igual a 34 nos números decimais. Converter, né, 10, este bendito número aqui, ó, 100.010 na base 2 para número decimal. Primeiro invertemos, fazemos a somatória da direita para a esquerda, né? Então, ó, a gente inverteu, vamos começar, obtemos esse número aqui. Agora, eu acho mais fácil inverter, gente, por quê? Porque aí eu não preciso me preocupar com o último elemento, porque às vezes, se eu fizer direto, quando eu chegar lá no fim do número, às vezes eu acabei errando o expoente no início, eu vou chegar lá ou com um expoente a mais, né, maior que 0, ou com expoente sem ter conseguido botar expoente nenhum. Já eu invertendo, eu sei que eu posso, já vou começar do 0 mesmo de qualquer maneira, então eu ia acrescentando, adicionando no expoente, né? Aí eu faço a mesma coisa, né, ó, faço somas dos elementos multiplicados por potências de 2 com expoente crescendo. Ó. A gente pode eliminar os que forem multiplicação por 0. Fazemos. Aqui, na verdade, eu repeti o mesmo passo a passo que está lá, só que de forma maior, né? Desculpa, eu nem vi isso aqui, mas agora já foi. Vai dar 32 mais 32, que vai dar 34. Conversão numérica do octal para o decimal, a mesma coisa. Vou multiplicar por potências o número de elementos que eu tenho. No caso, base 2, eu tinha 2 elementos, então potências de 2. Base octal oxagenária, sei lá, alguma coisa assim, que não vou lembrar agora. São 8 elementos, então são potências de base 8. Se eu for fazer com a hexadecimal, vão ser potências de 16, com base 16, e assim sucessivamente, né? Lembrando sempre que essa primeira parte aqui de inverter, você pode fazer ou não, mas você tem que sempre lembrar que se inverter, você começa do expoente 0 e vai indo até o expoente que você tiver elemento. Se você, de forma crescente, se você não inverter, você vai começar do expoente maior e de forma decrescente o último elemento tem que terminar no expoente 0, tá? Peguei o 5.422 na base 8 e inverti, ficou 2.245. Agora vamos somar cada número multiplicado por 8 elevado a um sequencial iniciado por 0. 2 vezes 8 elevado a 0, mais 2 vezes 8 elevado a 1, mais 4 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 8 elevado a 3. No caso, eu vou ficar com 2 vezes 1, mais 2 vezes 8, mais 4 vezes 64, mais 5 vezes 512, que vai dar 2 mais 16, mais 256, mais 2.560, que vai dar 2.834. Então, 2.834 equivale, em números decimal, equivale a 5.422 em números de base 8. Conversão de números hexadecimal, mesmo processo, só vou mudar
a minha base, né, que no caso aí é uma base hexadecimal, vai ser base com 16 elementos, então vai ser potências de 16 elevado às potências, né? Lembrando que, como a gente não pode usar, né? Lembrando aqui, ó, que é necessário, né, substituir as letras A, B, C, D e F por 10, 11, 12, 13, 14, 15. E assim sucessivamente, de acordo com que a base for crescendo. Se a base for 17, vai até o... Aqui vai ter o 16, então aqui vai ter o G, e assim sucessivamente, tá? Vamos converter, né, o número B12 na base 16 para a base decimal, seguindo os mesmos passos para a conversão anterior. Aqui, gente, eu tenho o link, né, de onde eu pesquisei isso aí, para se vocês quiserem pesquisar mais sobre essa parte de conversão, tanto de decimal para outras bases, como de outras bases para decimal. Tem conversão de base tipo base binária para base hexadecimal. Só que aí eu já acho um pouco mais complicado, começa a misturar muito na cabeça. Mesmo passo a passo. Primeiro, vou inverter o número para a gente fazer o somatório de forma direta, né? Então, se eu tenho B12, eu vou ficar com 21B. Agora, vamos somar cada número multiplicado por 16 elevado ao número sequencial iniciado em zero. Então, 2 vezes 16 elevado a zero, mais 1 vezes 16 elevado a 1, mais B vezes 16 ao quadrado. Lembrando que o B equivale a 11, né? Aí, substituindo B por 11, a gente vai ficar com 2 vezes 16 elevado a zero, mais 1 vezes 16 elevado a 1, mais 11 vezes 16 ao quadrado. Que eu vou ficar, né, com 2 vezes 1, mais 1 vezes 16, mais 11 vezes 256, vai dar 2 mais 16 mais 2.816, que vai dar 2.834. Se eu não me engano, o mesmo número. Lá, 2.834 também. Então, 2.834 em base decimal equivale a B12 de forma hexadecimal. Pessoal, essa parte de conversão em sistema numérico é bem tranquila, é só isso aí que eu falei mesmo. Façam esses exercícios aí para mim, por favor, ó, de 1 a 5. Deem uma olhada para ver se é o mesmo exercício que vocês têm aí na apostila de vocês. Qualquer coisa, me chamem aí, me mandem uma mensagem, que eu dou uma ajuda a vocês. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Tamo junto. Em breve a gente está junto presencial, se Deus quiser. Grande abraço.